Isso aí. Obrigado, gente. Valeu. Valeu mesmo. A gente tem pouco tempo e muito para dizer, então eu vou tocar o baile aqui. Minha intenção hoje é fazer uma publicidade da área em que eu atuo. Outras pessoas que eu encontrei aí também atuam em CTI e mostrar como o CTI pode ajudar vocês, ajudar equipes de conscientização e segurança. Antes, só rapidamente falar sobre mim, eu sou especialista de cibersegurança na Tempest, também atuo na Mente Binária, eu ajudo na direção, tem outras pessoas aqui que também atuam com a gente lá, Josu está aí, é conselheiro, Anquises também. A gente na Mente Binária, a gente procura criar condições para que pessoas, sobretudo pessoas em situação de vulnerabilidade, possam acessar a área de segurança, acessar a área de TI. Então a gente cria caminhos para que elas consigam entrar na área. Eu faço o podcast da Tempest, Cyber Morning Call. Geralmente eu faço com uma voz melhor, eu estou com a rinite desgraçada. Essa cidade, minha cidade que eu amo, tentando me expulsar daqui. E aí todo dia, em menos de 10 minutos, eu procuro fazer um wrap-up sobre as coisas mais importantes que aconteceram em termos de ataques, vulnerabilidades, incidentes de segurança. Atuo na área de Cyber Threat Intelligence, como eu disse a vocês antes, e minha maior paixão nessa área, minha maior paixão intelectual é estudar, é combinar o estudo de tecnologia com estudos geopolíticos, é entender como o hacking ele é usado para obter e manter poder entre as nações. Essa é a minha praia. Ele brinca com essa questão da Coreia do Norte, porque eu fiz um estudo sobre a Coreia do Norte recentemente e apresentei em vários eventos, né? E aí eu fiquei meio que o cara da Coreia do Norte. E aí a minha intenção é essa de dar contexto, né? Nesses ataques. E também eu atuo na Tempest e a área de Threat Intelligence, a plataforma de Threat Intelligence da Tempest, agora ela está debaixo de um guarda-chuva de uma marca chamada Resonance. Então, quando a gente fala Resonance, a gente fala Tempest, a gente fala a nossa plataforma e a gente também fala a nossa atuação. Handshake feito. Vamos começar para valer agora. Em fevereiro de 2024, esse cidadão aqui, o Matthew Van Nendel, ele é dev, tem 45 anos, casado, pai de 2 filhos. Esse cara estava em casa, usando o seu computador pessoal, e aí ele falou o seguinte: eu quero baixar uma interface do Confi. Confi é uma ferramenta para você gerar esses vídeos por IA muito bonitos. Ele tem essa interface aqui, uma coisa muito doida, em que você combina vários prompts com vários comandos e ele gera lá no fundo um vídeo lá gerado por IA. Coisa muito louca para mim, para quem usa N8N também até parece um pouquinho. Mas aí ele estava procurando um pacote do Confi e ele encontrou esse no GitHub, feito por esse cidadão chamado Applebots. Esse pacote chamado Confi UI LLM Vision, que está ali à sua esquerda. Ele baixou esse pacote e instalou na máquina dele, e esse pacote tinha um malware, certo? Ele está numa categoria de ataque que a gente costuma chamar de supply chain attack. Quando você baixa uma coisa, você usa uma coisa e dentro daquela coisa tem um componente malicioso. Quando a gente fala de supply chain, é muito comum as pessoas pensarem em caixas, indo de um lado para o outro, pelo mundo. Isso não está errado. Cadeia de suprimento é feito de caixas, né, de coisas que são trafegadas de um lugar para o outro. Mas cadeia de suprimento hoje também a cadeia digital, e muita gente não olha com muito carinho que se devia para isso. Estou falando de repositório de código, estou falando de repositório de API e até de extensões de navegador, gente. Eu sempre brinco e falo assim, quando um cara do teu time instala uma extensão do Grammarly no computador dele, bingo, o Grammarly passou a fazer parte da sua cadeia de suprimentos. Aí você tem que inventariar aquilo, você tem que garantir que aquela extensão esteja atualizada e esteja segura também. Então, hoje existe um mundo de coisas digitais que podem fazer parte da cadeia de suprimentos das empresas.
Mas lá em junho mesmo do ano passado, um cidadão foi lá na área do Reddit do Conf UI e falou o seguinte: olha, se você baixou esse pacote, o Conf UI LLM Vision, feito por um cidadão que assina como Apple Bots, se você baixou esse negócio, você foi hackeado, você foi onado, certo? E aí ele explica todo o périplo dele em identificar e depois tirar aquilo da máquina dele. Aí ele explica como aconteceu e dá dicas para a pessoa limpar a máquina, com um detalhe para instrução número 6, assim, fuck this guy, né? Xingando o cara. Mas vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar que o Matthew, ele baixou esse bicho na máquina pessoal dele. Ele não baixou na máquina do trabalho. Ele estava brincando com a máquina pessoal dele. Mas na máquina pessoal dele tinha uma instalação do OnePassword. E, por ironia do destino, o Matthew, ele não usava MFA no OnePassword. Isso quer dizer que o atacante ele chupinhou todas as senhas que estavam no OnePassword do Matthew, inclusive a senha do Slack corporativo dele. E esse Slack era de quem, hein? Quem era a empresa em que o Matthew trabalhava? Aí você já vê. Simplesmente uma das maiores empresas de entretenimento do mundo. Um ator que se chama ele se autodeclarava Null Budge, ele roubou 1.1 tera do Slack da Disney. Mais de 44 milhões de mensagens. E aí não é só mensagem, né? A gente sabe. Quem usa Slack ou outras ferramentas de chat corporativo sabe. Que é mensagem, anexo, planilha, contrato, tudo. Certo? Aí, em julho de 2024, o Null Budge, ele tentou extorquir o próprio Matthew. Primeiro. Chegou nele por e-mail e falou: olha, eu hackeei você, tirei tudo que você tinha, você vai ter que me pagar para eu não liberar esses dados. E o Matthew ele ficou com medo e ficou quietinho. Ele diz isso numa entrevista que ele deu no Wall Street Journal. Está no podcast deles, o The Journal, entendeu? Procura pelo nome do sujeito, você vai achar a entrevista dele. Ele chora na entrevista, é triste pra caramba. Mas aí, o Matthew, ele não fala nada. Tempos depois, o que o Null Budge faz? Ele começa a extorquir a Disney. E fala: eu vou publicar todos esses dados caso você não me pague. A Disney, claro, não pagou nada. E lá, em julho, ele publicou tudo o que ele tinha da Disney. Pronto. Entre mortos e feridos, o aftermath da coisa, o que dá para a gente dizer dos resultados, né? Dá para a gente dizer o seguinte, que primeiro havia ali uma arrogância técnica do desenvolvedor, de que acha que, não, eu sou técnico, logo eu tenho teflon para cyberataque. Também tinha aquela questão do problema da credencial corporativa dentro de um dispositivo pessoal. Também tinha lá o download de código de uma fonte estranha. Outra coisa, golpes envolvendo algo muito nichado, né? Que era entusiastas de inteligência artificial, entusiastas de vídeo por inteligência artificial. E também tinha aquelas questões da falta de MFA também no OnePassword que ele usava e também no Slack, né? Se ele teve acesso ao Slack, ele também não tinha multifactor authentication lá também. E o fato do Matthew ter ficado em silêncio é um problema. E por último, gente, como é que um cara tira 1.4 tera de uma rede e ninguém está vendo? Problema de monitoramento e resposta. Certo, o que aconteceu com o Matthew? Ele foi demitido. E é triste mesmo. O Slack foi suspenso. Eu não sei se voltou depois, mas foi suspenso na época lá na Disney. E o Null Budge, o FBI depois caiu matando em cima, identificou ele, é um sujeito de 25 anos, Ryan Mitchell Kramer, hoje se encontra preso. Quais lições a gente consegue imaginar dessas questões envolvendo esse caso da Disney? Eu acho que a primeira lição é a seguinte: não pode haver perímetro para conscientização, pois não há perímetro para o atacante. Tudo se mistura hoje. Tem gente que fala que o perímetro é a identidade, e não está errado. Então,
hoje é uma mescla. Quando a gente pensa em conscientização só para o sistema da empresa, para o e-mail da empresa, para o phishing que pode acontecer à empresa, você está deixando de olhar para um problema, para um escopo muito mais amplo. É a mesma coisa que pegar e fazer que nem o cavalo ali, e ignorar o que está acontecendo à sua volta. Outra coisa, falar por onde entra a carne e por onde sai a linguiça é muito importante. Se a gente não explicar as intenções e os meios do atacante, quem é que vai fazer isso? A gente vai ficar lá só falando, não clique, não abra anexo, não clique, não abra anexo e ficar nessas variações do mesmo tema? Ou vamos explicar, cair de cabeça no assunto e explicar como é que o ataque acontece? E por fim, casos reais engajam. Desde quando a gente se reunia em volta de uma fogueira e contava histórias na antiguidade, a fogueira era o Netflix da gente na antiguidade. Desde aquela época, a gente sempre engajava, a gente como humanidade, sempre engajou com casos reais. Ou casos que pareciam ser reais, que tinham verossimilhança. Sobretudo quando esses casos falavam de alguma coisa que estava acontecendo agora. Então, levando em consideração essas 3 lições gerais desse caso, está na hora da gente virar o disco, né, gente? Não é? E ouçam Black Pumas. Puta banda foda. Acabou? Não, não acabou. Vamos falar sobre CTI. O que é CTI? Cyber Threat Intelligence é um planeta dentro de um sistema solar chamado Threat Intelligence, que faz parte de uma galáxia chamada Intelligence, ou inteligência. E aí a nossa função é pegar dado, enriquecer esse dado, transformando ele em informação, e depois preencher esse dado de contexto, transformando ele em inteligência. E quando a gente fala de cyber, hoje, cyber está na máquina que moe o dado, está no mecanismo que a gente chupinha o dado para transformar ele em outra coisa, e cyber também está na leitura do dado. Pois hoje a gente usa IA, inclusive, para ler. Quer dizer, muito para ler, certo? E a inteligência serve para quê? Ela serve para apoiar stakeholders no seu processo de tomada de decisão. Quem são esses stakeholders? São chefes de Estado, são CEOs, são também CISOs. Aí, Denis, ó. Mas a gente quer falar sempre com essas pessoas que estão no topo da cadeia, mas no dia a dia o que a gente faz mesmo é trocar com analistas de Intel. É muito caro ter uma estrutura própria de inteligência para uma corporação, qualquer uma que seja. Porque ela tem que ter uma estrutura de coleta, muita gente trabalhando a todo momento. Então, o que as empresas fazem, geralmente, é terceirizar isso. Mas elas mantêm analistas de inteligência lá dentro das suas equipes, porque eles conhecem o ambiente da porta para dentro. Então, eles recebem o material que a gente gera e tratam lá dentro do ambiente deles. Mas a gente não fala só com pessoas, analistas de Intel. A gente também fala com tecnologias de detecção. De modo que nosso trabalho é um trabalho para gerar material de consumo humano, mas também material de consumo de máquina. E aí a gente ajuda todas essas áreas aí no nosso trabalho. CSIRT, Forense, SOC, Threat Hunting, antifraude e por aí vai. E no nosso dia a dia a gente fala umas línguas meio estranhas, né? A gente fala a língua do Cyber Kill Chain, que é uma forma de descrever ataques. A gente fala também a língua do Diamond Model, que é uma outra forma de estudar intrusões. Mas talvez o idioma que a gente mais fala no dia a dia hoje é esse aqui, é o idioma do MITRE ATT&CK. Tem gente que chama de MITRE ATT&CK. Não está errado, está tudo certo. O MITRE ATT&CK é uma espécie de tabela periódica dos elementos para falar de táticas e técnicas de intrusão. Ele é dividido lá em 14 táticas. Esse é do Enterprise, né? Existe um MITRE ATT&CK para IA e um MITRE ATT&CK para dispositivos móveis, mas o que é mais usado é o de empresas, o Enterprise. Ele é dividido lá em... Deixa eu ver se o meu negócio está funcionando aqui. Acho que não. Nessa linha aqui, são 14 táticas, que elas são a seguinte. Começa lá com a fase de reconhecimento. Eu vou pular aqui, tá?
Ele começa com a fase de reconhecimento, onde o atacante ele fica ali buscando mais informações sobre o alvo. Depois ele vai construir elementos para poder atacar aquele alvo. Depois ele passa para fazer o acesso inicial, ou seja, cair dentro da rede da vítima. Depois ele passa para a execução, executa o ataque, executa aqueles componentes que ele gerou lá na fase de desenvolvimento dos recursos. Depois ele estabelece persistência no alvo, para ele poder voltar naquele alvo quando ele quiser. Depois, ele escala privilégios dentro daquela estrutura, porque geralmente quando o cara faz o ataque, ele chega com um privilégio meio bunda, assim, ele não tem muito, não sabe fazer muito, não tem condição de fazer muita coisa, ele quer chegar a admin, ele quer chegar a root, ele quer chegar a domain de admin da rede. Aí depois ele evade defesas, rouba credenciais, faz o discovery de outros ativos importantes dentro da mesma rede, faz movimentação lateral para tomar o controle desses ativos, faz a coleção daqueles dados que ele acha que é de interesse, estabelece comando e controle para ele remotamente comandar aquelas máquinas-alvo, rouba os dados que ele quer e causa um impacto, que é ativar um ransomware, roubar dados para espionagem e por aí vai. Então, 14 táticas. E essas 14 táticas são divididas em 245 técnicas e algumas têm subtécnicas. Então, essa é meio que a língua que nós de CTI nós falamos hoje. E aí, quando a gente se encontra, a gente tem papos mais ou menos assim. A gente fala assim, pô, amiga, tu não bota uma fé naquilo que a gente pegou no MRI. Daí ela fala, pô, Dali, me fala o que foi. Aí a gente fala assim, sabe o PT-33? Ah, sei, os iranianos, sei dessa galera. Então, cara, parece que eles não estão mais usando password spraying para fazer o acesso inicial. Pô, o que eles estão usando agora? Ah, eles estão usando drive-by compromise. Daí ela fala, putz, você só me dá trabalho, agora eu vou ter que ir para o escritório atualizar meu OpenCTI para dar conta dessa nova informação sobre esse atacante. É esse tipo de conversa que nós de CTI a gente tem no dia a dia hoje. Ou seja, a gente faz tudo isso. Gera material para consumo humano, material para consumo de máquina, a gente ajuda todas essas equipes e eu acredito, de coração, que a gente pode ajudar essa outra aqui também. Tá? Como? A gente pode ajudar dando insumo para que vocês contem histórias mais envolventes, essa coisa da fogueira. A gente pode gerar material para que vocês se empoderem tecnicamente, saibam de onde entra a carne, onde sai a linguiça, e a gente pode ajudar vocês a se libertarem desses perímetros. Certo? Acabou? Não, não acabou não. Vamos misturar esse troço agora. Eu adoro automações. Quando eu olho sistemas de transferência de mala no aeroporto, eu piro, assim. Eu acho fantástico esse negócio, cara. E aí, quando eu estava elaborando esse material para vocês, claro que eu fui lá no ChatGPT, desculpa aí, Zilo. Falei, olha... Falei, olha só, eu queria criar uma automação que eu pegasse as técnicas de acesso inicial do MITRE-ATT&CK, que fossem vinculadas a um determinado ator no OpenCTI, e eu gerasse um ticket na ferramenta de ITSM lá para o meu time de conscientização de segurança para que eles possam criar campanhas novas com base nesse caso. Legal. Seria a coisa mais ou menos assim, eu ia pegar a coluna, né, de acesso inicial do MITRE-ATT&CK, surgiu alguma coisa nova no OpenCTI ou no MISP, ou em qualquer ferramenta que se usa em CTI envolvendo esse atacante, eu ia criar um ticket lá no ServiceNow, no Gira, no Zendesk, qualquer ferramenta de ITSM que a empresa usa, isso ia cair na fila do pessoal de conscientização e tudo ia ser lindo, eles iam criar uma campanha, ia ficar maravilhoso, o ChatGPT gera até o código e tudo mais. Putz, cara, que maravilha, que comercial de margarina que a vida é. Né? O problema é que oportunidades de conscientização, elas não estão só no acesso inicial. Eu estou chamando de oportunidades de conscientização porque na nossa área, em CTI, a gente chama, quando a gente consegue encapsular uma forma de ataque, a gente chama isso de oportunidades de detecção.
A gente cria regras de detecção e a gente chama isso de oportunidade de detecção. Então, eu estou chamando aí, de forma livre e humilde, de oportunidade de conscientização. E essas oportunidades de conscientização, elas podem estar em várias táticas do Maitre. E, às vezes, o próprio Maitre ele pode ser limitado para explicar como a coisa acontece. De modo que, se a gente pegar todas essas 4 coisas que aconteceram nesse ataque da Disney, a gente pode brincar com elas da seguinte maneira. A gente pode pegar a questão da arrogância técnica e fazer campanhas, usar, por exemplo, o Lazarus Group, que é um grupo norte-coreano, anquices. Usar ataques do Lazarus Group para fazer campanhas específicas para administradores de rede, para devs, para pessoas de segurança da informação. Como? Ninguém tem teflon para cyberataque, não. Todo mundo tem que ser conscientizado. Até eu, até nós todos aqui. Eu posso pegar essa questão, usar a história da Disney para falar desse negócio de credencial corporativo em dispositivo pessoal. Posso enfatizar a necessidade de validar as fontes, fazer uma campanha específica para a questão de fontes, para ajudar as pessoas a se ligarem e não baixarem coisa de fonte estranha. Podemos fazer campanha só de nicho, sabe? Para entusiastas de cripto, entusiastas de games, entusiastas de IA. Vale a pena a gente ter em mente que a gente está dividindo, por mais que a gente... não, na nossa empresa não tem gamers. Somos todos sérios. Do coletinho, né? Não tem gamers aqui. Mas, essas pessoas elas estão dividindo as redes com outras no dia a dia, que são gamers. E a segurança dessa empresa está sendo comprometida por conta disso também, entendeu? Podemos falar essa questão de multi-factor authentication, podemos falar sobre o fato de que MFA em casa é tão bom quanto no trabalho. A gente pode falar dessa questão do silêncio, falando assim, olha, ficar quieto é pior. Quando você não fala, você dá oportunidade para o atacante se movimentar na rede. E também para estabelecer um canal seguro para denúncia, o que é essencial em empresas de qualquer porte e de qualquer tamanho. E, por último, a gente pode falar o seguinte, que monitoramento salva em campanha diretamente para as pessoas de cibersegurança. Olha, monitore esses sistemas, porque monitoramento salva. Vejam só, uma história real, 13 oportunidades de conscientização. Só em focar na realidade, certo? Agora, como botar essa usina de oportunidades de conscientização para trabalhar? Gente, não tem jeito. Vocês vão ter que trocar ideia com a galera de CTI. O pessoal de CTI fazem reuniões periódicas, que é para afinar o instrumento, sabe? Para checar se as regras, se os alertas que foram enviados eles estão corretos, se está tudo de acordo com os requisitos que foram estabelecidos. Isso acontece periodicamente. Empresas que oferecem serviços de CTI fazem isso periodicamente. Eu faço com os meus clientes mais próximos uma vez ao mês. Vocês de conscientização precisam pedir uma cadeira nessa reunião. E fazer perguntas assim, tipo, olha, quais ataques vocês observaram que exploram comportamentos humanos? De tudo isso que vocês me reportaram nesse mês. Houve tentativas de ataque direcionadas à nossa empresa? Posso pegar isso aqui e usar para fazer as minhas campanhas? Quais setores internos são os mais visados, segundo a inteligência? Veja, o que a inteligência está reportando é a vida real, gente. Não é imaginado. Use a vida real para fazer boost nas suas campanhas. Outra coisa, você pode falar assim, quais técnicas do Mitre Attack vocês têm visto que dependem da ação do usuário? E usar o próprio Mitre Attack. Algum novo golpe ou recalchutado que eu devo me preocupar? Vocês já mapearam atores ou grupos que estão minando o nosso setor e blá, 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 blá? Existe algum gap recorrente que vocês detectam que poderiam ser resolvido em campanhas educativas? Olha, tudo isso são coisas que os analistas de Intel não perguntam para a gente. Eles estão mais focados em me dar algo para eu bloquear. Me dá algo para eu bloquear. A gente precisa ter gente na mesa conosco que fala assim, me dá algo para eu conscientizar também. Certo? Acabou? Agora sim acabou. Muito obrigado. Valeu.
Obrigado, pessoal do som, que me emprestou o gadgetzinho aqui. Parabéns aí, Cabral. Antes da gente chamar o painel, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário para fazer para o Cabral? Dou-lhe uma. Sobre CTI, conscientização, sobre Cyberthreat Intel, sobre Coreia do Norte. Coreia do Norte eu conheço um pouquinho. Você já esteve na Coreia do Norte, Cabral? Eu tô a fim de correr a maratona lá, mas... Você vai na B-Sides Pyongyang? Se eu for, eu acho que eu não volto. Riva. Obrigado, Anquise. Cabral, muito boa apresentação. Parabéns por compartilhar e doar conhecimento pra gente, tá? Valeu. Pessoal, eu já tenho alguns carnavais e sempre ouvi aí o pessoal desdenhando do conhecimento brasileiro. Como é que está o Brasil na foto sobre saber quem é que, porventura, esteja querendo dar uma dedada nas empresas, nível governamental? Como é que você vê essa situação? Cabral, o que dói mais? A dedada governamental, a de finanças, ou de ransomware? Você leu as notícias de ontem para hoje, não? Acho que é por aí. Só isso de Mais resposta? alguma coisa? Mais alguma dedada pro Cabral? Por favor, gente, não me põe em saia justa, não. Eu tenho clientes. Eu tenho um podcast para sustentar, gente. Perguntas? Valeu, eu tô por aí, perguntas? gente. Obrigado. Valeu, não vou atrasar o painel, não. Parabéns Valeu. aí.